Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel e Ele é quem cuida de nós. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quando nós colocamos nele a nossa confiança e buscamos a sua face, Ele é fiel e justo para nos galardoar ou nos presentear. Deus não te quer prostrado. Ele te quer de pé, buscando, servindo o seu propósito e andando na sua presença. Dê ouvidos à sua voz, entregue a Ele a sua vida, busque a sua face. Deixe que Ele lhe revele o caminho que se deva andar. Confia no Senhor. Sabe, eu não sei como é que você tem passado ou quais são as coisas que você tem enfrentado. Mas eu sei te dizer que Deus ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus justo, um Deus poderoso, um Deus que transforma, um Deus que renova, um Deus que cura e principalmente um Deus que salva. Jesus, Ele doou a sua vida na cruz do Calvário para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Ele não fez nada por um acaso. Tudo na vida do Senhor teve um propósito. Eu e você, buscando andar em santidade e na presença dele. E quando nós nos desvencilhamos ou saímos do seu propósito, ele se entristece. Porque o propósito e o projeto do Senhor é muito maior do que pensamos e do que podemos imaginar. Aquilo que Deus tem preparado para nós é melhor. Por isso nós temos que aprender a confiar na força do seu braço, no poder do seu nome e buscar a sua face. E entender o seguinte, quando Deus coloca algo na nossa vida, quando Deus coloca algo nas nossas mãos, nós temos que ter a responsabilidade de cuidar, de zelar, de administrar, porque quando Deus nos dá, é porque Ele está nos abençoando e através da nossa bênção Ele vai abençoar mais vidas. Porque a nossa vida vai impactar a vida de alguém. O nosso testemunho, ele vai transformar a vida de alguém. Ele vai fazer com que alguém abra os olhos, com que alguém entenda que Deus é o Senhor e é poderoso. Então entenda isso. Tudo que Deus colocou na tua mão, peça a Ele a direção e a sabedoria para administrar. Seja filho, seja casa, seja esposo, seja esposa, seja amigos, seja irmãos, seja conhecido, seja alma. Que nós possamos ter esse discernimento de sermos responsáveis por tudo que o Senhor nos permite. Há um ditado no mundo que diz assim, ó, tu te tornas responsável por aquilo que cativas. É um ditado mundano, mas jogando ele para o espiritual, nós nos tornamos responsáveis pelas bênçãos que o Senhor nos permite, pelas vidas que o Senhor traz à nossa presença. Não temos a responsabilidade de salvá-los, não me entenda mal, mas temos sim a responsabilidade de fazer o propósito do Senhor, de pregar a palavra, de andarmos na presença do Senhor, de sermos referência para aqueles que estão à nossa volta, sejam eles íntimos ou não, porque o Senhor, Ele nos usa e através da nossa vida, Ele transforma vidas. Então, que nós tenhamos sempre esse coração aberto a entender que a cada atitude minha, cada decisão minha vai impactar o mundo à minha volta, as pessoas que estão ao meu lado. Se eu tomar deliberadamente, uma atitude que vai trazer constrangimento ou vai trazer escândalo, eu tenho que ter essa consciência, eu sou responsável por aqueles que vão se escandalizar. Porque muitas das vezes nós andamos de qualquer forma, fazemos de qualquer jeito e temos impedido a glória do Senhor de se manifestar. Porque nós esquecemos que Deus tem propósito em tudo. E achamos que muitas das vezes que somos donos do nosso nariz. Nós não somos donos nem do fôlego de vida que dirá do próprio nariz. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós damos para Ele a autoridade e poder para governar, para guiar, para corrigir, para conduzir. Então nós devemos obediência a Ele sim.
Nós devemos servi-lo com integridade, inteireza de coração e com honestidade, e buscar a sua face todos os dias, porque de alguma forma, até quem nós menos pensamos ou sequer imaginamos, está de olho na nossa vida. E Deus, através do nosso comportamento, da nossa atitude, está a transformar o coração de alguém. Pense nisso e tenha essa responsabilidade. Você, a partir do dia que você conheceu Jesus, você tem responsabilidades para com a obra do Senhor. E a obra do Senhor não é só dentro da igreja, é em qualquer lugar. Aonde você estiver, você tem que fazer a diferença. Isso chama-se ser luz do mundo. Havia um rei em Israel chamado Baasa. Ele foi levantado por Deus para destituir um reinado de alguém que foi muito perverso, que fez com que Israel pecasse, a Jeroboão. Ele matou Jeroboão e toda a sua descendência por causa de uma profecia que o Senhor deliberou. Só que quando Baasa faz e cumpre, e é usado por Deus para cumprir essa promessa, essa palavra que foi deliberada, e Deus o levanta como rei e príncipe sobre Israel, ao invés dele buscar a face do Senhor e andar na presença do Senhor e fazer aquilo que agrada ao Senhor, ele vai andar justamente igual ao seu antecessor. Ele vai fazer aquilo que Jeroboão fazia. Ele vai aderir ao que não serve, ao que não presta. Tome cuidado com os exemplos e com quem você tem se assimilado. Se assemelha-se com o Senhor. Busque andar no propósito e nos princípios da palavra do Senhor. E muitas das vezes nós temos deixado de lado e não temos entendido que quando Deus nos escolheu e nos resgatou do lamaçal do pecado e nos transportou para a sua gloriosa e maravilhosa luz, foi para que o nosso objetivo, o nosso foco e o nosso centro fosse Cristo. Nós temos que nos assemelhar com Jesus, honrar aqueles que necessitam ser honrados, ser submissos àqueles que precisamos ser submissos, mas sermos fiéis ao compromisso de sermos imagem e semelhança do Senhor, buscar fazer aquilo que agrada a Deus, nos perguntar sempre, será o que Jesus faria no meu lugar? Será qual resposta Jesus daria no meu lugar? Será como Jesus andaria no meu lugar? Será que Jesus se agrada da roupa que eu estou vestindo? Será que Jesus se agrada das palavras que estou falando? Será que Jesus se agrada do caminho que estou tomando? E está sempre atento, com os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, e entender que o não de Deus não é talvez ou quem sabe, não é não. E o sim de Deus significa que o Senhor lhe abriu as portas e nós temos que ter a sabedoria de adentrar por elas e percorrer o caminho que o Senhor nos guiar. Coloque no teu coração essa palavra e busque a face do Senhor para que Ele lhe abençoe no dia de hoje. Olha o que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 1 ao 7, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, te constituí príncipe sobre meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo de Israel, irritando-me com seus pecados. Eis que te exterminarei a ti, Baasa, e aos teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e os que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais, os atos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tirsa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. Ora, a consequência do pecado deste homem não só destruiu a sua vida, o seu reinado, como alcançou a sua descendência.
Tudo que nós plantarmos, nós colheremos, mas nós não podemos esquecer que a nossa descendência será abençoada ou amaldiçoada, conforme a nossa conduta e as nossas escolhas, porque aquilo que fazemos está sendo refletido nos nossos filhos, e os nossos filhos ensinarão os seus filhos. Por isso nós temos que ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, com a conduta que nós temos no nosso dia a dia e com tudo aquilo que vivemos, para que nós não venhamos perecer e conosco os nossos. Que Deus possa colocar no teu coração essa reflexão no dia de hoje, que toda a tua vida ela tem um propósito maior do que você pode entender. E o propósito de Deus não é pesado, não é enfado, é propósito e é bênção. E é um privilégio servir a esse Deus e a esse Senhor que nos deu a vida e que nos dá, cada dia que passa, a direção de como caminhar. Este homem, ele recebeu a graça de ser tirado do pó, como diz o Senhor, tirado do meio do povo. Ele era um soldado de Israel, que Deus usou para tratar com Jeroboão e para tirar Jeroboão do reinado, porque tinha se desviado do caminho do Senhor. E ao invés dele entrar para o caminho do Senhor e fazer e servir o propósito do Senhor, aonde Deus o havia colocado, ele se volta a fazer aquilo que o seu antecessor fazia. Tome cuidado nas escolhas de quem você está escolhendo como exemplo de vida, para que você olhe se a pessoa está andando na presença do Senhor, se é uma pessoa que ora, que busca e que tem sim, de fato, o coração firmado em servir a esse Deus vivo. Honre. Agora, se é uma pessoa que hoje está bem e amanhã não está, se afaste. Não se assemelhe àquilo que desagrada a Deus. Se assemelhe àqueles que buscam a face do Senhor. Entrega a sua vida para o Senhor. Deixe Ele conduzir, deixe Ele dirigir. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para o foco, olhe para o alvo. E tenha Jesus como a primazia, o principal. Que o seu dia seja reverenciar o Senhor, que o seu dia seja buscar estar no centro da vontade de Deus, realizar ao querer do Senhor, ser instrumento de Deus por onde Ele te levar. Que você esteja disposto a abrir mão da sua vontade e até mesmo sequer do teu direito, mas buscar sempre fazer e servir o propósito de Deus. Que o Senhor te abençoe e que a glória do Senhor venha sobre o teu rosto e resplandeça no dia de hoje. Seja você uma bênção. Que Deus possa te guardar, te proteger e te guiar pelo caminho que se deva andar. Que essa palavra seja a resposta de Deus ao teu coração. Amém? Se você me ouviu até aqui, eu quero agradecer a sua atenção. Pedir a você, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe a mensagem com aqueles que precisam ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus. E seja você no dia de hoje uma bênção. Que o Senhor te abençoe muito. Fica na paz.